Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. Hoje é um vídeo de book haul e eu já vou avisando para sentar para assistir esse vídeo, porque tem muita coisa para mostrar. Não sei nem se eu vou dividir em duas partes, mas vamos lá. Bom, mês de novembro, né, eu adquiri muitos livros de sebo, eu encontrei muita coisa bacana, alguns com preço assim inacreditável, né, muito barato, e eu fiz muitas aquisições. Por causa disso, até na Black Friday, né, que foi no finalzinho do mês de novembro, eu nem fiquei muito atenta à Black Friday não, porque realmente eu já tinha adquirido muita coisa. Eu fiz uma comprinha bem pequena, ainda não chegou, mas tem muita coisa para mostrar para vocês de sebo. A grande parte aqui é de sebo. Vou começar com um livro da autora Raquel de Queiroz, que é o Memorial de Maria Moura. É uma edição da Folha, né? Uma edição em capa dura. A parte interna é páginas amarelas, né? Bem bacana, uma letra de bom tamanho. E eu fiquei muito curiosa em fazer essa leitura. Primeiro que esse livro realmente estava muito em conta, preço de banana. Paguei menos de R$10. E é um livro, assim, que foi premiado, né? Recebeu o prêmio Jabuti em 1993, foi o último romance, né, da Raquel de Queiroz, e publicado quando ela tinha 82 anos de idade, e é considerado a sua obra-prima. Eu lembro de assistir, acho que uma série, né, uma minissérie na TV, onde contava essa história, e eu não lembro quase nada da história, realmente, mas eu lembro que eu gostei muito, né? Então, sabendo que foi considerado uma grande obra da autora, eu falei assim, em algum momento eu vou querer fazer essa leitura, tá? Lembro que era uma história forte, muito impactante, eu lembro muito disso. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre cada livro, né? Porque foi o que vocês escolheram, né? No último vídeo de book haul, vocês queriam que eu falasse um pouquinho de cada um. Outra aquisição, tá dando um pouquinho de reflexo, né? Não tem plástico. É esse livro do Érico Veríssimo, Clarissa. Eu li Érico Veríssimo há muitos, muitos anos, que foi o Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo. Eu adorei na época, depois nunca mais li nada. E eu vou dar uma chance, né? Parece que esse é um livro mais levinho, né? Uma história de uma jovem que vai morar numa capital, né, em Porto Alegre, vai morar na pensão da tia, e esse livro vai retratar esse cotidiano dessa jovem, dessa adolescente que mora numa pensão. Isso era na década de 30, né, que se passa a história, então o autor vai trazer um pouquinho aqui, desculpa o reflexo, da história da Clarice e o que estava acontecendo no Brasil, né, e no mundo nessa época. Um outro livro, esse eu queria muito, mas muito. Ele estava na minha lista de desejados lá do Scooby há bastante tempo. Estava até numa outra edição e eu encontrei nessa edição da Tag Livros, né? Esse livro que é O Coração é um Caçador Solitário, né? Desse autor aqui. E é uma história que se passa numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, também no final da década de 30. E é uma história que tem muito a ver com solidão, né, com as dificuldades que essas pessoas passavam, os efeitos, né, da Grande Depressão, né, que houve na história. Então, assim, vamos ver o que esse livro traz. Parece que é uma história muito forte. E olha que linda essa capa da Tag, né, maravilhosa, né, para variar a capa dura, acho que era com certeza da Tag Curadoria. Um outro livro, esse eu tenho visto muitas pessoas falando dele, né, que é Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff, publicado pela editora Verus. É uma história que tem a ver com um atentado no metrô e vai mostrar diversos pontos de vistas, né? Levantando o questionamento, né? Será que cada indivíduo ali merece morrer, né?
Então é uma história assim diferente, né? Também paguei muito baratinho nesse livro, fiquei até impressionada porque é um livro mais novo. E vou em algum momento também fazer a leitura. Vi pessoas que gostaram muito desse livro da Clarissa Wolff. Um outro livro também que eu queria há muito tempo e acabei adquirindo nessa edição de bolso da Companhia das Letras, né? Que é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Parece também uma história muito intensa. Se passa na selva, né, africana, e a história onde há uma missão de ir em busca de um caçador de marfim. Tô tentando lembrar um pouco da história. E aí tudo que acontece nesse comércio, né, essas injustiças, né, é uma história que tem muito a ver com o sofrimento dos habitantes desse lugar e outras coisas que eu não sei e vou descobrir fazendo a leitura, né. Eu fiquei assim um pouquinho preocupada, né, porque é um livro assim que a letra não é tão grande, o espaçamento é apertadinho, né, mas vamos lá. Às vezes quando a história é muito envolvente, mesmo quando a letra não colabora muito, a leitura flui, né. Um outro livro que eu encontrei, que é da autora Adriana Lisboa, o livro é Sinfonia em Branco, publicado pela editora Alfaguara. Esse livro foi, né, um romance que foi vencedor do prêmio José Saramago, então já traz todo esse peso, né? E ele vai contar, pelo que eu me lembro, a história de duas filhas de um fazendeiro. Eu sei, o que eu lembro, assim, que uma estava assim, destinada a se casar, mas isso era algo pesado, né? Não era algo com muita escolha. E a outra acaba sendo, testemunhando algo muito forte, muito impactante, e que isso vai, de alguma maneira, transformar a sua vida, né? Vai deixar alguma marca. Também me parece um livro assim muito forte em termos de emoções, né? E eu seria a minha primeira leitura dessa autora, tá? E tenho que comentar que eu adorei essa capa, muito bonita. Vamos seguindo, né? Tem muita coisa para mostrar para vocês. Uma outra edição que eu encontrei também da TAG, né, da TAG Livros, foi o livro Nada, da autora Carmen Laforet, acho que é assim que se fala o nome dela, uma capa bem diferente, né? Também um livro, parece que muito impactante, né? Ele foi escrito em 1944 e vai contar a história de uma jovem solitária, né? E isso ocorre num período após a Guerra Civil Espanhola. Essa jovem se muda para Barcelona para morar na casa da avó e cursar a faculdade de letras, né? E logo que ela chega na cidade, chega com várias expectativas, né? Mas a realidade não é bem o que ela estava esperando, né? E é uma história que eu acho que tem a ver com a questão de relacionamento com as pessoas, né? Do que se espera disso, as expectativas, né? Parece que é uma história também vai falar de aparências falsas, né? Da intenção das pessoas quando se relacionam, né? Tô bem curiosa para fazer essa leitura. E veio o kitzinho, não vou ficar mostrando, porque senão esse vídeo vai ficar maior do que eu já tô pensando que ficará. Se eu for ficar mostrando cada detalhe de livro, tá? Encontrei um livro sobre o Holocausto, né? Que é do autor Alexandre Fisberg, Vida nos Campos da Morte, né? Parece que é um livro assim, escrito de uma forma um pouco diferente, ele é cheio de reflexões profundas, e ele vai criando um envolvimento entre as paisagens, né? O livro é todo cheio de... Olha como que ele é escrito, ele tem imagens, né? E aí vão
os depoimentos, né, ou essas reflexões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui fácil para mostrar para vocês. Tá aqui a nota de compra, né? É um livro com uma construção diferente, tá? E ele também traz uma discussão do impacto desses acontecimentos para os dias atuais. Bom, é um tema que vocês sabem que eu gosto, e quando eu acho algum livro diferente, eu acabo fazendo aquisição, mesmo que eu não vá fazer a leitura já, nesse momento. Encontrei um livro da autora, não sei qual é o nome correto, Jean Sasson, acho que é isso. Ela é uma autora, assim, bem conhecida por escrever histórias que se passam ali na Arábia Saudita e região, né? E aqui vai contar a história, né? É O Amor em Terra de Chamas, publicado pela Bestseller, né? Eu já li dessa autora aquele livro Sultana, gostei muito na época, foi uma história bem forte. E esse aqui vai contar a história da Joana do Kurdistão, né? Diz que essa autora ela tem uma narrativa muito envolvente e ela vai assim ambientar essa história na época de independência, né, dos curdos, né? E tem uma grande história de amor envolvida nesse período, né, de guerra, da guerra Irã-Iraque. Então, tem uma história de amor bem forte com todo esse contexto aí de guerra, esse contexto histórico, tá? A escrita dessa autora é muito gostosa. Outro livro é esse aqui. Gostei demais do título, né? Achei muito diferente, né? Que é Existem Crocodilos no Mar. Esse livro, assim, é um best-seller italiano, né? Desse autor Fábio Gueda, né? Diz que é um livro muito tocante, que é a história de um menino que cruza a Ásia, né? Atrás, né, de seus sonhos, né? Na verdade, atrás de escapar, né, dos talibãs, né? Ele vai sair do Afeganistão, né, e vai em busca de sobrevivência. E com isso ele atravessa a Ásia, né? Esse é um livro curto, mas parece que é uma história assim que fez bastante sucesso lá fora. Outro livro, esse aqui eu paguei uma pichincha, mas também o livro tá assim, ele está feio, porém as páginas internas estão impecáveis, porque esse livro já é bem velhinho. Deixa eu ver, olha, tem até aqui a assinatura do antigo dono, que e ele pôs data 1980, mas de quando será esse livro? 79. Eu fiquei curiosa com essa história, não sei porque, eu até fiz a compra virtual, eu pus no carrinho, tirei, depois eu falei, ai não, eu quero esse livro, né? Eu paguei muito baratinho, né? Deixa eu ver se tem preço aqui, paguei menos de 10 reais, né? Que é O Quarto das Senhoras, do autor ou autora Jane Borin, né? Não sei se é essa a pronúncia, publicado pela Difel Editora, é um livro bem antigo, né? Depois eu vou até higienizar esse livro, deixar ele um pouquinho melhor. Ele tá meio judiadinho, mas a parte interna tá perfeita, não tem nada. E esse livro aqui, ele vai contar uma história ambientada no século XIII, né, em período medieval. Vai contar a história de uma família de ourives em Paris, né? Mas principalmente o foco são as mulheres da família. É a mãe, né, que é uma mulher jovem de 34 anos, e ela tem uma filha adolescente que acaba de se casar. E aí vai desenrolar essa história. Eu fiquei curiosa, né, para fazer essa leitura. Não sei explicar muito mais o porquê, mas me chamou demais a atenção. Outro livro sobre o período da Segunda Guerra Mundial, né, uma história ambientada em campo de concentração. O livro Chale, da autora Cynthia Ozick, né, publicado pela Companhia das Letras. Na verdade, é um livro composto de 2 contos, né? Um deles vai ser ambientado, né, em campo de concentração. E o outro conto, né, que é o primeiro conto, Chale, que é ambientado num campo de concentração, e o outro conto se chama Rosa, que vai contar a história da mesma mulher,
né, do Charlie, só que 30 anos depois. E eu achei isso muito interessante. Encontrei também no sebo um livro da editora Todavia, que é o livro Afiadas, da autora Michelle Dean. Eu acho que é a autora, isso mesmo. E vai contar, na verdade, vai trazer, na verdade, depoimentos de várias mulheres, né? Na verdade, pensamentos, reflexões, né? De mulheres que foram muito importantes, né? No tempo em que viveram, né? E tinham opiniões fortes, né? E a influência, né, dessas mulheres nesse tempo é o que esse livro vai acabar trazendo, um pouquinho de cada uma, da sua forma de pensar, né, e como, né, elas foram, de alguma maneira, importantes. Bom, então, o vídeo ficou bem longo, eu vou fazer uma pausa, porque ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês, né? Então, se gostaram desse vídeo, deixem um like, isso ajuda muito a divulgar o canal, né? Se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, né? Aqui da Árvore dos Contos, e até a segunda parte, tá? Onde eu vou mostrar mais um pouquinho do que eu adquiri. Um beijo e até!